aqui quem vos fala é João, voltando a gravar o podcast Alma Livre com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre médium esponja e traumas de infância e como que a gente aprende a funcionar de um modo que faz com que a gente ache que está pegando carga energética dos outros, pegando assédio, assediadores, obsessores, espírito, encosto de todo mundo e todo lugar que a gente passa. Eu vou fazer duas abordagens aqui. Eu vou começar com uma abordagem da psicologia, com base no livro da Viena Faraon, Curando Suas Feridas de Origem, como quebrar padrões familiares destrutivos e mudar sua maneira de viver e amar. Este livro é de psicologia, ele não é um livro espiritualista, né? Mas vocês vão ver que tem ali uma abordagem sutil, tranquila, natural sobre a intuição da criança e como que o papel que a criança assume na infância com base no que ela intuiu que estava acontecendo no ambiente familiar dela ou no ambiente até social, cultural dela, que ela passa a se comportar daquela forma e cresce com um modo de atuação que pode ser disfuncional e trazer um sofrimento na vida adulta dessa criança, mesmo tendo a situação de perigo, ou de trauma, ou de complicações familiares já ter passado, e mesmo assim ela ter aprendido a funcionar pelo modo de sobrevivência naquele padrão. Mas vamos lá, né? Depois desse comentário mais técnico, eu vou fazer comentários mais informais da minha avaliação da situação de quando a gente se engaja em pegar energia, entre aspas, dos outros, que no fundo tem um papel aí, é uma mistura da sua capacidade intuitiva para a psíquica com a sua postura psicológica, a sua atitude emocional, mental, frente a problemas, frente às pessoas, frente ao que é diferente, frente àquilo que a gente discorda, que faz com que a gente entre em conflito interno frente àquelas situações. Mas, primeiro de tudo, eu quero começar aqui com o livro da Viena Faraon. Esse livro, apesar do nome dele ser Curando Suas Feridas de Origem, na tradução em português, o título original do livro é The Origins of You, ou seja, as origens de você, as suas origens. A primeira parte do livro se chama Nossas Raízes. E dentro dessa primeira parte do livro, eu vou ler um trechinho aqui de 2 páginas, que tem o subtítulo que se chama Seu Papel na Sua Família de Origem. Vamos lá, vou ler para vocês. Crianças são incrivelmente atentas. Estão sempre observando, sentindo e percebendo o que acontece ao seu redor. Prestam muita atenção nas experiências emocionais dos outros, muitas vezes oferecendo um abraço ou um beijo aos pais ou aos irmãos quando acham que estão tristes ou chateados. É maravilhoso ver crianças percebendo coisas que muitos adultos deixam passar. A intuição delas ainda está intacta, pois não foi acometida por distrações constantes. Elas estão presentes e sintonizadas com o ambiente e ainda não aprenderam a disfarçar suas dores ou a dor dos outros com desculpas ou menosprezo. Também não têm medo de mostrar a dor que notam nos outros. E, como a maioria de nós, muitas vezes querem instintivamente resolver os problemas que percebem. Essa incrível sensibilidade à dor e o impulso para acabar com ela muitas vezes conduzem a criança a desempenhar um papel crucial na manutenção de uma família, como oferecer suporte emocional aos adultos ou agir como figura parental para irmãos mais novos. Talvez você estivesse tentando desviar a atenção dos seus pais das coisas ruins que estavam acontecendo ao redor deles, ou estivesse apenas querendo facilitar as coisas para a sua família. Por exemplo, se tinha um irmão com necessidades especiais, pode ter percebido o estresse e a exaustão dos seus pais e decidido assumir o papel de criança independente, que cuida de si mesma e faz tudo o que estiver ao seu alcance, para não acrescentar nenhum estresse num lar que já está por um fio. Crianças sintonizadas veem quais são as necessidades à sua volta e então assumem um papel que acreditam que vai proteger sua família ou a si mesmas. E eis o problema. Que papel você assumiu lá atrás? Ele ainda pode estar condicionando suas ações e reações hoje. Essa é uma das principais maneiras como seu passado continua no controle.
Você pode inconscientemente escolher parceiros, amizades ou até mesmo empregos que lhe demandem o papel que você conhece tão bem. Se você era o perfeccionista da família, talvez mantenha suas tendências perfeccionistas nos relacionamentos adultos. Se era o cuidador de um dos seus pais ou irmãos, talvez se sinta compelido a cuidar das necessidades dos outros. Talvez você tenha sido a criança perdida, invisível, que se tornou pequena e quieta e hoje luta para conseguir se comunicar. Ou talvez você tenha sido o alívio cômico e acha ainda hoje que precisa entreter as pessoas. Mas existe um jeito mais sutil de um papel da infância permanecer com você. É quando você rejeita esse mesmo papel. Se você servia de confidente ou suporte emocional para um dos seus pais, talvez perceba que hoje evita o contato emocional e a intimidade num relacionamento romântico. Qualquer sinal de necessidade emocional vindo do seu par ou de um amigo pode lembrar a você quão exaustivo foi ser a figura de apoio enquanto você crescia. Aquilo foi tão difícil que você se fecha para qualquer conexão, proximidade e vulnerabilidade. O papel que você assumiu pode ter sido necessário para manter a salvo uma família em dificuldades, mas pode não ser necessário hoje. Na verdade, aquele papel que você assumiu pode ser exatamente o que está impedindo você de alcançar sua cura. Pode estar mantendo você longe de descobrir, nomear e tratar uma ferida mais profunda, impedindo assim uma conexão mais próxima com a pessoa amada. Então, pessoal, aqui foi na verdade uma página e meia deste livro que é muito bom. Eu recomendo para vocês, mais uma vez, o nome Curando Suas Feridas de Origem, Viena Faraon. E eu quero fazer algumas avaliações do que ela falou aqui. Agora, o que eu vou falar não está em nenhum manual de psicologia. São síndromes que a gente da espiritualidade, ou até o pessoal da Conscienciologia também, que eles consideram que já é ciência, né, o que eu vou falar aqui. Mas seriam as seguintes síndromes. Síndrome do salvador da pátria. Síndrome de santo, né? Aquele que vai ajudar e precisa salvar a humanidade, as pessoas. E aí você começa a pegar e carregar a cruz dos outros. Você vê o problema de outra pessoa e aquilo já é algo muito sério, muito pesado. Você sintoniza naquilo de uma forma muito fácil. E aquilo se torna quase que um caso de vida ou morte. Muito sério, muito dramático. E aí, associando de novo aqui o que eu estava lendo no livro para vocês, quando que um problema de uma pessoa pode se tornar um risco de vida para mim? Quando eu sou criança e eu dependo, a minha vida depende da vida daquele adulto. Que se aquele adulto não estiver mais ali, eu não vou conseguir me virar, eu não vou conseguir sobreviver sozinho. A criança entra no desespero do abandono ou da sobrevivência nesse sentido quando o sistema familiar ao redor dela está disfuncional, quando a sociedade, o local onde ela vive, tem problemas crônicos e ela tem que conviver com aqueles problemas diariamente e ela precisa desenvolver um mecanismo de lidar com aqueles problemas, seja na tentativa de ajudar a resolver, sendo que ela ainda não tem nem idade, nem maturidade de conseguir dar uma ajuda palpável, né? Apesar de mesmo assim ela conseguir dar um apoio emocional para os pais que estão prestando atenção nessa criança no momento que ela se dispõe a chamar atenção para ela e retirar a pessoa, o adulto, daquele conflito ou daquela alteração emocional que ela está passando. E quando dá certo, ou seja, a pessoa, o adulto, está no conflito, está ali passando mal ou com alguma emoção forte, eu, criança, vejo, chego perto e o adulto muda de humor, muda de atuação, porque vê que a criança chegou perto e passa a funcionar nesse sentido. Você entra nesse processo, você compra esse papel, essa imagem de que você está ali para ajudar, para salvar. E isso se complica mais um pouquinho se você realmente tem uma intuição um pouquinho mais aguçada, se o seu parapsiquismo realmente está um pouco mais aberto e você vem numa família um pouquinho menos estruturada e você começa a perceber coisas que às vezes a própria família não está percebendo e você quer ajudar. E aí que entra a questão do trauma de infância. Tem uma frase que diz o seguinte: a criança que cresce numa casa pegando fogo vira o adulto que acha que o mundo está em chamas. Ou seja, as questões, os problemas, ok, vão existir os problemas para todo mundo. Só que para a pessoa que não teve ou não tem um apoio, uma rede de apoio bem configurada, os problemas se tornam muito mais gritantes, impossíveis ou amedrontadores do que eles realmente são. E aí a gente acaba entrando
Eu estou me colocando já no meio também, porque eu acho que eu já tive muito disso e que eu precisei pesquisar bastante para equilibrar essa ideia, essa síndrome do salvador da pátria, que no fundo também tem um tantinho de perfeccionismo. Ou seja, para eu ficar bem, eu preciso que as pessoas estejam bem, eu preciso que o mundo seja melhor. E aí, como eu não consigo mudar as pessoas, não consigo mudar o mundo, eu posso acabar entrando numa sensação de impotência, de desespero, desânimo, frente a uma humanidade que está perdida, entre aspas. Frente a um mundo que é todo cheio de problemas absurdos que já deveriam ter sido superados. Eu entro em conflito com o fato do outro ter um conflito. Eu entro em guerra com as guerras. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? E aí eu fico atribuindo às situações, às vezes, das mais simples, esses conflitos onde eu cresci e que eu percebo que, às vezes, eu estou projetando que não são conflitos reais daquele momento presente ali. Mas eu já estou enxergando, inclusive, até uma possibilidade. Eu estou enxergando, na minha intuição, no meu parapsiquismo, aonde que aquela pessoa pode cair mais lá na frente. E eu já estou querendo segurar aquela pessoa de andar do jeito que ela está andando. Eu já estou me incomodando com o jeito da pessoa, com a atuação da pessoa, porque eu estou enxergando um pouquinho mais que ela. Às vezes eu realmente estou enxergando um pouco mais que ela. E vou precisar deixar a pessoa tropeçar do buraco que eu estou enxergando e ela não está enxergando. Vou precisar abrir mão desse perfeccionismo, abrir mão dessa coisa de que as pessoas tinham que enxergar, mas ninguém tem que nada. Cada um está vivendo na sua experiência. É um complexo caótico de trocas, é um caldeirão de energias e de pessoas, de emoções e de sentimentos e de espíritos, num oceano que correntezas influenciam umas às outras e eu não tenho como enxergar totalmente como que esse mecanismo complexo está funcionando para a evolução da humanidade como um todo. E aí eu vou precisar confiar. Mas vamos voltar então um pouquinho somente à questão. Eu estou misturando algumas questões, Vamos isolar a questão aqui do médium esponja, salvador da pátria, ou às vezes síndrome do santo, que precisa ajudar, que tem que ajudar e que se ela não estiver ajudando, passa mal. Ok, você pode se dispor a servir, a ajudar, a fazer caridade. Mas até mesmo fazendo essa caridade, fazendo ajuda, você vai perceber que é preciso uma flexibilidade, porque há limite até onde você pode ajudar. E não comprar o problema do outro para você não absorver no nível físico, inclusive. Existem casos que a pessoa adoece fisicamente junto com o outro, com a doença do outro, simplesmente porque está querendo ajudar. Mas se envolve tanto, se mistura tanto, entra tanto, essa ajuda não pode ser uma ajuda que você está mergulhando de cabeça no histórico, na vida do outro, e lá dentro forçando a barra e dobrando para que a pessoa seja diferente. Precisa ser uma ajuda inteligente, onde você vai emanar a sua postura, a sua energia saudável, sem se contaminar, sem achar que a personalidade do outro está errada e simplesmente manter a sua emanação, a sua expressão, a sua energia para que ela, de certa forma, possa influenciar aquela pessoa, ou não também, porque ninguém tem que nada, lembrando disso, para que ela possa começar a receber e mudar de acordo com ela, de acordo com a vontade dela de querer mudar ou não, do livre-arbítrio dela, da decisão que ela tomou de querer abrir a mente para novas possibilidades ou não. Então, quando a gente entra numa queda de braço para mudar alguém à força, ou de se incomodar com o fato de alguém ser de um jeito ou não ser de outro jeito, a gente já está se misturando nas energias daquela pessoa. A gente já está pegando aquela carga que às vezes não é necessariamente uma carga emocional da outra pessoa. É a minha reação emocional frente ao que a outra pessoa é. Vou puxar aqui um outro exemplo, saindo um pouco aqui do médium esponja, mas que tem uma conexão também. Tem muita gente, eu já ouvi muita gente dizer que academia de ginástica, de malhação, de levantar peso, já ouvi muita gente dizer que para ela a academia tem uma energia negativa, tem uma energia complicada, pesada, e que ela prefere não estar na academia. Eu, frequentando academias e tendo um parapsiquismo também,
eu comecei a reparar que existe um processo aí psicológico por trás de enxergar academias e shoppings como locais de energias negativas. Depois eu vou dar um exemplo aqui também até de bolsa de valores, né? Como local, por ser do capitalismo, entre aspas, de energia negativa. E então, como eu estava dizendo, eu frequentando esses lugares e mantendo a mente aberta como experimentador para descobrir, para experimentar, né, na prática e fazer testes para ver o que está acontecendo ali na real das energias das pessoas ou do ambiente, a academia realmente é o lugar onde tem uma mistura muito grande de energias, porque vai todo tipo de gente frequentar lá. Porém, é como eu estou falando, é todo tipo de gente, então tem todo tipo de energia, não é só energia negativa, não é só energia positiva, depende da pessoa. Mas eu compreendo bem o porquê da ideia da academia ser, eu percebi energeticamente também falando, por que há essa projeção negativa. A pessoa que enxerga negativamente provavelmente está vestindo uma lente escura, que é o seguinte: a academia é culto ao físico, à aparência, à vaidade. Então, ali há uma competição de aparências entre as pessoas que frequentam essa academia. E aí eu não quero estar neste ambiente que vai colocar pressão sobre mim, sobre a minha aparência, em comparação com as outras pessoas que estão ali. Eu posso dizer que existe algumas pessoas que mentalmente mandam esse tipo de energia, mas que ela não é o padrão predominante de toda a academia o tempo todo, nem de todas as pessoas que frequentam a academia. É uma minoria que é iniciante em levantamento de peso, em malhar na academia, que está preocupada se está fazendo mais ou menos que o outro e que vai olhar para você para comparar como que está fazendo e entrar num modo de, mentalmente, de competição. Mas como eu estou falando, isso é mais raro, isso é mais esporádico. O mais comum é cada um tá na sua, tá ali para fazer o seu exercício. Ainda mais hoje em dia com a questão dos fones de ouvido, com cancelamento de ruído. A pessoa entrou lá na música dela, na bolha dela e tá cancelando tudo que tá ao redor. E tá focada na coisa dela. E tem pessoas que estão lá com mais tranquilidade, com alegria de estar fazendo exercício, para tentar se sentir bem, com ela mesma, sem dar satisfação sobre a sua imagem e vaidade para ninguém. E vai ter a pessoa que é vaidosa mesmo também, lá no processo, tudo junto misturado. Só que aí o que eu faço quando eu tento evitar os ambientes com os quais eu acho que eu vou ter conflito de valores? Eu me torno intolerante energeticamente e pessoalmente também, né? Preconceituosa frente às pessoas que têm uma manifestação energética, psíquica, espiritual, psicológica diferente da minha. Só que mais cedo ou mais tarde eu vou esbarrar com essas pessoas e aí o que eu vou fazer? Eu vou ter uma aversão, um incômodo que não foi encarado antes porque eu fiquei evitando frequentar o ambiente que aquela pessoa estava. E eu acho que se eu sou uma pessoa interessada em evolução espiritual, eu sou interessado em evoluir a minha comunicação e a minha colaboração com todo tipo de espírito, de pessoa, eu vou tentar ser aquele que convive da forma mais pacífica, compreensiva e amorosa possível com todos os tipos do universo, se possível, né? Como meta, que é já o infinito aqui, né? E aí o que eu faço então para não ficar com a carga negativa que eu estou te chamando que é do outro, mas no fundo é minha, né? Primeiro, abrir mão de todo o julgamento, de todo o preconceito. Cada vez mais eu percebo que tem muita gente muito alternativa, muito contra preconceitos, que no fundo é extremamente preconceituosa com quem é muito padrão, sabe? Que entra na ideia de preconceito contra o playboy, ou contra o Mauricinho, a Patricinha, e achando que ela é muito descolada, muito alternativa, e no fundo ela está carregando ali uma aversão profunda a quem é arrumadinho. Então não adianta muito a gente ser o espiritualista, hippie, iluminado, se no fundo eu estou condenando todos aqueles que não são como eu, como inferiores espiritualmente, como ignorantes, como cegos e como sei lá mais o que.
Eu digo isso porque eu mesmo passei muito por isso na época que eu era, adolescente, jovem, que eu fui punk, anarquista, gótico e tudo mais. Eu era contra o preconceito que eu sofria, mas na verdade eu tinha preconceito com, patricinhas e mauricinhos também. E aí eu via que eu estava, em vez de quebrar as regras do preconceito, eu estava seguindo ela invertidamente, ao contrário. Então, esse exemplo da academia, por exemplo, para eu achar que eu preciso ser aceito e eu ir contra um padrão da sociedade de imposição de formas corporais, eu não tenho que ficar contra a pessoa que está tentando seguir um padrão que ela decidiu seguir, mas que ela não está querendo impor para ninguém, de repente. Mas só da pessoa estar querendo seguir algum padrão físico, de repente eu já me incomodo porque aquilo já entra em conflito com o que eu estou querendo seguir. Mas o que você tem a ver com o que o outro está querendo seguir? Tá entendendo? E aí, de novo, eu vou me incomodar com a presença do outro? Quer dizer, eu não vou casar com ninguém que está ali. Eu não sou obrigado a casar com a pessoa que está ali do meu lado, malhando na academia. Mas é, mais uma vez, é um exercício de convivência com o diferente. E aí, então, vamos lá pro esponja. Ah, mas fulano está passando mal. Parente, familiar, tem um problema de saúde, tem um problema sério e eu preciso ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Mas será que você precisa tanto assim, desse jeito, passando mal, sofrendo junto? Será que você não vai ajudar melhor se você conseguir se manter equilibrado? Porque se desequilibrar dois juntos, eu acho que não vai ajudar muito, né? E mais, eu quero voltar a uma questão que pouca gente aborda, que é a única certeza da vida é a morte. Problemas também são certezas da vida. Por que a gente vai continuar encarando doenças, problemas e a morte com o desespero, ao invés de enxergar de uma forma natural, tentar fazer a compreensão do desapego, que ninguém pertence a mim, eu não tenho ninguém, está todo mundo emprestado, e depois as pessoas que estão comigo agora vão precisar fazer uma viagem para se mudar para outro continente, ao qual eu não tenho acesso, pelo menos não acordado, não com a minha vontade, talvez dormindo, talvez numa projeção astral, talvez eu tenha algum contato com essa pessoa que está lá agora nesse outro continente que eu estou chamando, que é o mundo espiritual, outra dimensão, para a gente conseguir desdramatizar as questões, os problemas. Os problemas estão aí para a gente crescer, aprender, evoluir, se aprimorar, melhorar nossas habilidades. Então, o que eu estou fazendo com o meu mundo psicológico e energético quando eu vejo as pessoas, a sociedade, as notícias? Eu estou tentando mergulhar de cabeça, fazer uma projeção mental minha, ou da minha alma, da minha energia, na direção daquele problema para tentar dobrá-lo e resolvê-lo de acordo com o que eu acho que tinha que acontecer. A gente tem que tomar de novo o cuidado de não virar Deus nesse processo, de achar que Deus errou, o mundo está todo errado, o universo está errado, alienígena me leve numa nave, e a gente tem que confiar cada vez mais no fluxo, no processo das coisas às quais a gente não tem o poder de atuar, de controlar, de mudar, por a gente ser pequeno ainda aqui. E entender o fluxo do cosmos, das coisas, dessas marés altas e marés baixas da vida, para que a gente possa se colocar de acordo, fazendo o que pode, sim, atuando onde dá para atuar e tentando o máximo possível abrir mão quando a gente não tem o controle daquela situação. Ou não é da nossa ossada, ou não é nem da nossa conta, inclusive. E aí eu falei do shopping e falei da bolsa de valores, O shopping eu tenho a impressão que há também o mesmo tipo de resistência, tem todo tipo de energia no shopping, mas entre espiritualistas e alguns religiosos é o símbolo do consumismo e do materialismo, logo tem energia negativa. Será? Não é bem assim, Eu já estive em algumas lojas que eu percebia que a energia melhor dentro da loja eram dos vendedores ali presentes que estavam mais lúcidos, mais conscientes do cuidado que eles tomaram, da energia que eles colocaram na loja. E a energia mais pesada que estava ali era de alguns compradores. Não era nem pesada, A energia mais desligada, mais aleatória, mais desconectada do momento presente. Ou seja, tem de tudo, tem gente bem conectada, bem sintonizada, tem gente fora da caixinha mesmo.
E outro exemplo que eu ia dar, na verdade não é meu, é que eu ouvi a Nancy Trivelato falando uma vez no YouTube dela ter sondado a energia da Bolsa de Valores de Nova York, eu não lembro qual delas exatamente, mas ali, né, Wall Street, e que ela achava que por ser um centro de negociações pesado, que ela achava, né, com base nas imagens que a gente tinha do passado, de pessoas gritando, comprando e vendendo coisas dentro da Bolsa de Valores ali, que seria uma energia ruim. Porém, chegando lá, ela disse que sentiu bastante defesa, bastante amparo espiritual no local, porque justamente não pode ser um lugar que se desequilibra facilmente por haver um efeito cascata em desequilíbrio em nível global, mundial, caso ali, né, alguns seres mais pesados conseguissem realizar um ataque das trevas para desestabilizar tudo, né? Então, em termos energético, espiritual, ela sentiu que estava muito bem amparado, equilibrado, limpo o local. E é claro que os amparadores, os guias, os mestres não vão segurar tudo, não vão segurar a gente pela mão o tempo todo para a gente não cair de acordo com as nossas próprias passadas e as nossas próprias escolhas, porque senão a gente não aprende a andar com as próprias pernas. Então, as consequências dos nossos atos, aquilo que a gente cultiva, a gente vai colher, porque senão a gente não amadurece. Então, tem um limite no nível de ajuda, tem uma inteligência educativa no amparo prestado por esses irmãos maiores da espiritualidade. Ou seja, eles mesmos já desdramatizaram a ideia do problema ou da morte como sendo algo que tem que ser evitado a qualquer custo, porque eles compreendem que faz parte do processo de amadurecimento de todos nós no nosso nível de maturidade ou de imaturidade espiritual, e precisa passar pelas experiências para poder ampliar, amadurecer, crescer cada vez mais num infinito espiritual que a gente ainda não consegue enxergar, que seria, né? A gente acha, por exemplo, que grandes mestres como Jesus, Buda, talvez ali Arjuna, o Krishna, sejam exemplos de grande evolução, de amadurecimento espiritual. Mas é possível que existam outros ainda maiores que esses, que a gente não tem nem noção, né, no infinito do cosmos, que a gente está nesse processo de amadurecimento. E aí, antes de encerrar, eu queria dizer que também não é para a gente ficar se achando superior, porque isso aí também não ajuda muito para não pegar essas supostas cargas energéticas. Porque quando a gente acha, porque então não vou me incomodar com o outro, porque ele está ainda, né, ele está imaturo, ele ainda não, né? Coitado. Esse aí, tem que evoluir mais para chegar onde eu cheguei ainda, né? Chegar nas minhas conclusões. Aí, essa arrogância espiritual também não ajuda muito, né? Também coloca a gente ali, rebaixa a gente energeticamente, eu diria, emocionalmente, porque é uma forma de reclamar velada, né? O mais interessante mesmo é o zero incômodo. Sabe, zero julgamento, não tem ranking de maior, menor, não tem campeonato de evolução, não estou aqui para disputar. E aí quando a gente começa a sair dessas disputas, esses conflitos íntimos, aí que a paz começa a se estabelecer. Ou seja, abrir mão, identificar, já falei isso aqui antes, né? Identificar quais são os seus conflitos íntimos e procurar pacificá-los. Aí sim, sua energia vai melhorar bastante e você vai se incomodar muito menos quando você vê coisas negativas, quando você vê as trevas na sua frente. Você vai conseguir manter a sua energia limpinha, porque você não vai estar entrando em conflito com nada que acontece lá fora. Por exemplo, você vai permitir que o sapo esteja na lama sem achar que o sapo é mais ou menos evoluído do que o passarinho. Você vai permitir que o peixe fique na água, sem fazer lá que nem a historinha do macaco que pegou o peixe, levou para o alto da árvore e falou, deixa eu te ajudar aqui, senão você vai se afogar. E também não vou ficar dizendo que o macaco é mais evoluído que o peixe, ou que o peixe é mais evoluído que o macaco, porque eu posso entrar em vários argumentos de quem lida melhor com uma prova ali de evolução, né? Se a prova for nadar, o peixe ganha, né? Então, é uma outra historinha que tem, né?
um quadrinho que tem assim, uma prova de inteligência para todos vocês, quem subir naquela árvore e pegar a banana. E na verdade nessa prova tinha uma girafa, um macaco, um peixe, enfim, né? Aí claro que a vantagem ia para o macaco nessa história. Então a gente está entrando até no assunto do especismo aqui, né? Então são muitos assuntos misturados já nesse episódio, mas eu acho que ficou um tantinho claro. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para você, caso você ache que tenha um pouco dessa mediunidade esponja, que há como a gente trabalhar psicologicamente para que a gente não seja mais esponja. Não é só uma questão de domínio energético, de domínio espiritual, é um domínio mental, emocional também, e para isso é importante a gente manter esse acompanhamento psicológico. Recomendo esse livro, mais uma vez, Curando as Feridas de Origem, e recomendo também terapia com psicólogo, com bons psicólogos, né? Não um psicólogo que vai chegar para você e falar que você é falta de Deus, você tem que ir para a igreja, você está endemoniado, né? Alguém mais compreensivo seria mais interessante. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, acompanhe aí o canal para você ser notificado do próximo episódio. Compartilha com quem você acha que vai gostar de ouvir. E fica com um abraço e até a próxima.